dia, irmãos. A paz do Senhor. Que alegria estarmos mais um domingo pela manhã, nas primeiras horas, em comunhão com os irmãos, em comunhão com Deus, para mais uma vez sermos ministrados na sua palavra. Que privilégio, que oportunidade, né, queridos? Quantos irmãos e quantas pessoas não estão tendo esta oportunidade, mas o Senhor nos concedeu esse privilégio. Vamos, então, agradecer ao Senhor por tão grande bênção nas nossas vidas. Senhor, estamos aqui nesta manhã para engrandecer o Teu nome, para Te louvar, para Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por este momento, ó Pai, em que nós vamos estudar a Tua palavra. Senhor, muito obrigada mesmo, porque o Senhor tem nos ensinado. Continue, Senhor, fazendo esta obra nas nossas vidas, nos instruindo, falando aos nossos corações aquilo que o Senhor quer nos tratar, quer nos ensinar, ó Pai, que os nossos corações estejam quebrantados para receber a Tua palavra, para receber os Teus ensinos, ó Pai. Alegra-nos nesta manhã, Senhor, se houver alguém desanimado, alguém triste, que o Senhor possa renovar as forças, alegrar com Teu Espírito Santo, ó Pai, e que nós brevemente possamos estar juntos para estudarmos juntos pessoalmente, presencialmente a Tua palavra. Senhor, muito obrigada, é o que te pedimos e agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, agora nesse momento, vamos ter um momento de louvor e adoração. Bom dia, irmãos, tudo bem? O desejo é grande de estar na igreja, juntamente com os irmãos, em comunhão, mas eu creio que isso vai passar o mais rápido possível e, por enquanto, a gente vai se encontrando por aqui. Coisa boa é servir ao Senhor e ser feliz no serviço do Senhor, amém? É porque nós servimos Ele com alegria que nós estamos aqui essa manhã para cantar louvores e engrandecer o santo nome do nosso Senhor. Amém? Vamos continuar cantando a Deus. E cante essa canção com a gente, aqueles que conhecem.
Amém?
obrigado, Pai, por mais esta oportunidade, Pai, de te louvar e de engrandecer o teu nome, Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando no recorrer desse dia, Pai, e na lição que vamos ouvir a seguir, Deus. Eu peço, Pai, a tua proteção e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, hoje, mais uma vez, nós contamos com a participação de uma aluna muito especial conosco, é a Késia. Bom dia, Késia. Bom dia, queridos irmãos. A paz do Senhor a todos. Então, nós vamos estudar a 13ª lição do livro Andando nos Passos de Jesus. A lição de hoje é Servindo como Jesus. Naquele cômodo estavam uma jarra e uma bacia, colocados perto de uma longa toalha de linho. Todos sabiam a função daqueles itens domésticos. Quem se levantaria para realizar a tarefa? Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia. E passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Por que Jesus fez isso, Késia? Jesus, através do seu exemplo, estava querendo ensinar aos discípulos uma importante lição sobre como eles deveriam servir. Essa é a nossa lição de hoje, irmãos. Jesus ensinava os seus discípulos a servirem uns aos outros. E é interessante como Jesus, ele ensinou os seus discípulos com o exemplo. Apesar de Jesus estar investido de um poder de autoridade, Jesus, ele era o mestre, ele estava numa posição bastante elevada, como sempre esteve. E mesmo assim, ele se humilhou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos, ensinando que os seus discípulos também devem lavar os pés uns dos outros. Como diz lá em João, capítulo 13, versículo 15 e 17. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Com esse exemplo, Jesus estava querendo dizer quão felizes são aqueles que são capazes de servir. Quão felizes são aqueles que são capazes de seguir os exemplos de Jesus. Quão felizes são aqueles que podem, que conseguem obedecer aos seus mandamentos. Acontece que um pouco antes de acontecer esse momento ali da ceia, os seus discípulos estavam discutindo quem poderia ser o maior no reino dos céus entre eles. E quando Jesus ele fez esse ato, ele estava querendo demonstrar quem é o maior no reino dos céus. Você pode ler para nós, Késia, aqui na página 129, no último parágrafo, onde Jesus explica para eles quem é o maior do reino dos céus. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem,
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mateus 20, do versículo 25 ao 28. Então, aí nós podemos ver claramente que aquele que quer ser o maior, esse será o menor. Ou seja, aquele que serve é que é o maior, como disse o próprio Jesus. Nós vamos ver aqui que Jesus ensinou aos seus discípulos que para servir é necessário primeiro saber ser servido. É como está escrito lá em João, capítulo 13, do versículo 8 ao 10. A Késia vai ler para nós, por favor. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, quando Jesus ele se ofereceu para lavar os pés dos discípulos, Pedro, ele logo manifestou que não queria que Jesus lavasse os seus pés. Então, ele estava assim, tipo, não, o Senhor é o mestre, Jesus. Como é que o mestre vai lavar os meus pés? Porque na cultura judaica, naquele tempo, existia esse costume de quando alguém chegava na casa para visitar uma outra pessoa, aquele que hospedava o visitante, ele tinha que oferecer recursos para que aquele visitante lavasse os pés. Por quê? Porque as viagens eram longas e não havia veículos, né? E eles faziam essas viagens a pé. Então, eles andavam por estradas cheias de terra, poeira, não eram calçadas as estradas, elas não tinham pavimentação. Então, quando eles chegavam nas casas, eles chegavam com os pés todos empoeirados. Era uma forma também de dar um certo descanso para os pés. Quando se lavava, além de os pés ficarem limpos, eles também descansavam um pouco daquela fadiga da viagem. E esse papel de lavar os pés quando um visitante chegava na casa de alguém era do escravo. Quem lavava os pés naquela casa era o escravo. Então, ali Pedro estava vendo que Jesus estava se colocando no lugar de um escravo. Por isso que nenhum deles se prontificou a levantar e lavar os pés dos discípulos. Porque ninguém queria se colocar no lugar do escravo. Entretanto, Jesus mostrou que o nosso papel, que o papel daquele que segue a Ele é servir. Como Ele mesmo disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é colocar-se na posição daquele que serve. Isso representa humildade. Ali, Jesus estava dando um exemplo de humildade para os seus discípulos. Pedro, ele não estava entendendo isso. Pedro chegou e falou para Jesus: não precisa lavar os meus pés, Jesus. E Jesus falou assim: Pedro, aquele que não deixar eu lavar os seus pés, não tem parte comigo. Jesus estava querendo dizer assim: Pedro, se você não está querendo deixar eu lavar os seus pés, é porque você não está querendo fazer o que eu estou fazendo. Você não quer servir. Então, Pedro logo falou: não, então, Jesus, faça o seguinte, não lava só os pés, não, me lave todo. Aí Jesus falou que não era necessário se lavar todo, porque eles já estavam limpos. Então, como está escrito lá em João capítulo 15, versículo 3, que diz assim, que vós, já sois limpos pela palavra.
Então, pela palavra do Senhor, nós já somos lavados, nós já somos purificados. E mais adiante, Jesus iria morrer, ele iria se entregar naquela cruz, derramar o seu sangue para nos lavar, para nos purificar. Então, aquele exemplo de Jesus naquele momento não era simplesmente lavar os pés. Ele estava ali dando um exemplo muito além de lavar os pés. Era um exemplo de servo, de serviço, de humildade. E era algo que Jesus estava ensinando para que os seus discípulos seguissem em humildade, lavando os pés uns dos outros, ajudando, servindo uns aos outros. Amém? Kézia, como podemos aplicar essa lição em nossas vidas? Nós temos que aprender a servir ao próximo e também servir a Deus, com as nossas habilidades. O autor aqui desse livro, ele faz uma consideração, aliás, ele faz uma pergunta. Ele diz assim: eu já me humilhei conscientizando-me de que necessito ser lavado por Jesus? Eu vi que quando ele fez essa pergunta, ele está querendo dizer isso aqui, ó. Para eu ser servo, eu tenho que aceitar que o Senhor Jesus me lave, que o Senhor Jesus me transforme. O ato de lavar-me, purificar-me, receber o sacrifício de Jesus na minha vida, aquilo que Jesus veio fazer por mim, também me leva a servir outras pessoas. É interessante que muitas pessoas que não têm um relacionamento com Deus, não tiveram uma experiência de salvação com Jesus Cristo, são pessoas que são dadas a servir. Muita gente faz serviço para abençoar outras pessoas, para ajudar outras pessoas, para ajudar aqueles que são necessitados, independente de ter um encontro com o Senhor, de servir a Deus, na verdade. Mas aqueles que são alcançados por Jesus, aqueles que são servos do Senhor Jesus, eles também precisam servir ao próximo. É algo que é inerente àqueles que se dizem servos de Deus. É inerente àqueles que vivem na presença de Deus. É um compromisso de serviço. Então, primeiro, eu preciso receber o que o Senhor Jesus fez na minha vida para eu poder também me entregar ao próximo em serviço. Isso faz parte de um processo de transformação. E como é que eu posso colocar em prática? Na prática, como é que nós podemos exercer o serviço? Eu gostaria que a Kézia lesse para nós aqui na página 130, o parágrafo 3. Deus me tem dado certas habilidades e determinadas situações nas quais tenho autoridade sobre outras pessoas. Tenho usado esta autoridade para me promover ou para servir aos outros? Jesus foi claro, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. O meu estilo diário de vida tem indicado que estou andando nos passos de Jesus? Aqueles que me conhecem melhor são lembrados de Jesus quando observam a minha vida? O serviço aos outros marca a minha caminhada diária? Essa última pergunta aqui é uma pergunta muito interessante. O serviço aos outros marca a minha caminhada diária? Ou seja, diariamente eu tenho me dedicado, eu tenho me sensibilizado com a necessidade dos outros? Olha, na prática, é necessário que eu me dedique a servir no meu local de trabalho, por exemplo, no meu ambiente de estudo. Eu preciso ver a necessidade de quem está ao meu lado, do meu próximo, lá no meu trabalho. Muitas vezes, ao invés de eu
querer só para mim o resultado de um serviço. Não, eu posso também contribuir com o resultado do serviço de outra pessoa, de um colega, que às vezes tem alguma dificuldade, por exemplo. Eu posso também servir nos meus relacionamentos, no meu relacionamento em casa, com os meus pais, com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os irmãos, ou até mesmo eu posso servir na minha vizinhança. Eu posso servir aos meus superiores. Vem a questão aí da subordinação, né? Ser subordinado às determinações do seu líder, do seu chefe, daquele que está investido de autoridade sobre sua vida. E você servir com amor, servir com zelo, servir com capricho àquele a quem você presta contas. E também nós podemos servir a obra de Deus. Nós podemos servir a igreja. Você tem algum exemplo, Késia, de como nós podemos servir na obra de Deus? Tem a história na Bíblia falando sobre a vida de Dorcas, né? Ela era uma pessoa que tinha uma habilidade, né, de costurar, de fazer roupas, e era assim que ela servia a sua comunidade. Amém, muito bem. Além disso, servir à comunidade, prestar serviços sociais, nós podemos também fazer visitas a pessoas que estão enfermas. Nós podemos levar alguma coisa a alguém que está carecendo de algo, de uma cesta, por exemplo. Tantas coisas nós podemos servir. Deus, Ele tem nos dado diversas capacidades. Nós estamos agora vivendo um momento de experiência na nossa igreja, apesar de um momento aí de quarentena. Nossos irmãos estão trabalhando para deixar a nossa igreja mais bonita. Quantos irmãos têm servido naquela obra, não é verdade? Quantas pessoas estão ajudando lá o nosso pastor Carlos, pintando as paredes, arrumando aquilo que precisa ser arrumado, as salinhas das crianças, levando alimento para servir aos trabalhadores. Então, nós temos muita coisa para fazer na obra de Deus. A obra missionária também. Você servir no campo missionário para levar a palavra de Deus às pessoas que não conhecem. Deus tem nos capacitado de diversos dons e talentos para podermos servir. Nós agora estamos fazendo uso de recursos tecnológicos que são super importantes, por exemplo, para transmitir essa aula. E quantas pessoas estão trabalhando para que isso seja possível? Tudo isso Deus tem capacitado, tem fornecido recursos para que o serviço, a obra dele continue. E nós somos chamados para servir. Deus tem dado talento para cada um. Qual é o seu talento? Qual é a sua capacidade? O que você pode fazer? Você, às vezes, tem habilidades em pintura, você tem habilidades em cozinhar alguma coisa gostosa, você tem habilidade em costura, como a Késia deu o exemplo de Dorcas. São tantas coisas que Deus nos capacita. Nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós devemos realmente nos entregar, levantar, nos dispor, nos oferecer para o trabalho. E eu quero concluir aqui dando apenas um exemplo em casa, na nossa casa, por exemplo. Muitas vezes, os serviços de casa, que são muitos, né? Muitas coisas que devem ser feitas, e às vezes fica só na responsabilidade de um, ou da mãe, ou do pai, ou do esposo, ou da esposa, para servir a todo tempo, a toda hora, o melhor para todos. E muitas vezes, em casa, alguém está precisando de uma ajuda, que eu, na minha casa, posso me dispor a ajudar naquilo que for necessário para que haja uma harmonia, né? Isso agrada a Deus. Isso é bênção também. Nós possamos ter essa consciência. E fica aqui mais uma pergunta para terminarmos essa lição. De que modo Cristo gostaria que eu lavasse os pés do meu cônjuge,
dos meus filhos, dos meus parentes, dos meus irmãos da igreja, da minha igreja, dos meus amigos, dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas de estudo, de todos aqueles que estão à minha volta, enfim, do meu próximo. Então, que esta semana nós possamos olhar para as nossas vidas e começarmos a colocar em prática aquilo que nós podemos servir ao Senhor. O Senhor, na sua palavra, diz assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Que o Senhor Deus nos abençoe, que esta palavra seja abençoada nas nossas vidas. Vamos orar e agradecer ao Senhor pela oportunidade, o privilégio que nós temos de servir. Senhor Deus, muito obrigada por esta lição que o Senhor nos trouxe esta manhã para despertamento, Senhor. Muitas vezes nós esquecemos alguns detalhes e o Senhor, através do Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, nos faz relembrar da necessidade que temos de nos voltarmos para aquilo que o Senhor espera de nós, Senhor, para seguirmos o Teu exemplo, para colocarmos em prática, Senhor, aquilo para o qual nós fomos chamados, que no caso que estudamos hoje é o serviço na Tua obra. Quantas coisas, Senhor, nós precisamos realizar, executar na Tua obra, quantas coisas ainda estão por fazer, Senhor, que o Senhor nos levante e que nós possamos nos dispor, arregaçar as mangas, ó Pai, colocar mão à obra para a edificação do Teu reino, para crescimento, Senhor, da Tua causa. Senhor, nós te pedimos que o Senhor tire de nós todo pensamento de comodismo, Senhor, todas as atitudes de indiferença, mas que nós possamos desperta-nos, ó Pai, para o Teu trabalho, desperta-nos e envia-nos, ó Pai, a fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos em todo o tempo, em cada dia da nossa existência. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê uma excelente semana para a honra e glória do Seu nome. Amém. Amém.